Olá, pessoas queridas que seguem o nosso canal, sejam todas e todos bem-vindos. Eu tenho feito alguns vídeos na direção de explicar para vocês a criptografia RSA. E isso envolve um monte de fatos matemáticos profundos. Então já apareceu a aritmética módulo N, que é uma das bases da criptografia. E uma das coisas que é uma consideração paralela à criptografia extremamente importante e rica é a questão da decomposição de um número em fatores primos. Então, nesse vídeo, eu vou falar desse assunto. A dificuldade da decomposição de um número nos seus fatores primos. E vou aproveitar para falar dos números primos titânicos, que são os números que interessam para quem faz criptografia. Então, recordando, números primos a gente sabe o que são aqueles números que são divisíveis apenas por 1, pela unidade e por si próprios. O 1 não entra na lista dos primos, então os primos começam com 2, que é o único primo par, só é divisível por 1 e por ele próprio. Depois o 3, o 5, o 7, e que são os primeiros números primos. O teorema fundamental é que todo número pode ser escrito como produto de primos de uma maneira única. Então, dado um número natural maior que 1, existe uma quantidade de primos, que eu chamei aqui de P1 a PK, primos, potências N1 a NK, que são potências naturais também maiores ou iguais que 1, potência 0, qualquer coisa elevado a 0 dá 1, é neutro na multiplicação. Tais que esse número dado a priori é o produto desses primos elevados a essas potências, e essa fatoração é única. A única coisa que você pode mudar aqui é a ordem dos fatores. O número de primos é invariante. É por essa razão que o 1 não é considerado primo. Porque se o 1 fosse considerado primo, essas decomposições já não seriam únicas, né? Porque você sempre poderia ter o número 1 ali no meio, que é o elemento neutro, é invisível na multiplicação, e ele só atrapalharia a construção, formalização e apresentação da teoria dos números, né? E do papel dos primos. Só para ilustrar, o 200 se escreve como produto do primo 2 elevado a 3 e do primo 5 elevado a 2. E essa decomposição é a única maneira de escrever o 200 como produto de primos. Existem umas coisas básicas que a gente ensina no ensino fundamental e médio e que, para efeito do que vem depois da criptografia, elas são um pouco enganosas. O primeiro teste para saber se um número é primo é um teste bem simples. Você divide por 2, 3, 5. Porque se ele for primo, ele é primo. Se ele não for primo, ele é divisível por primo. Então, se eu quero saber se ele é composto, eu vou dividindo pelos primos. Até raiz do número n. Na verdade, eu paro no número inteiro. Esse símbolo aqui de colchete é o maior inteiro menor que. Eu vou até os números inteiros, até perto da raiz quadrada do número. Por que basta eu ir até a raiz quadrada do número? Porque, veja bem, se você tem a raiz quadrada, imagina que o número é um quadrado perfeito, então ele é P vezes P. Aí é a raiz quadrada, né? Porque daí esse M é P2, P é a raiz quadrada do M. O M seria um quadrado perfeito. Se ele tiver um divisor, tem que ter um divisor primo. Porque todo mundo é divisível por primo. Ah, ele tem o divisor 4. Ah, se ele tem o divisor 4, ele tem o divisor 2, porque 2 divide 4. Ah, ele tem o divisor 14. Ah, então ele tem o divisor 7, porque 7 divide 14. Qualquer divisor que ele tenha, ele vai ter um divisor que é o divisor do divisor, que é primo. Então basta eu checar os divisores primos. E se ele tiver um divisor pequeno, menor que a raiz quadrada, ele tem que ter um divisor grande, maior que a raiz quadrada. Não tem jeito dele ter todos os divisores menores do que a raiz quadrada, né?
porque a raiz quadrada está justamente no meio. Então, se eu testar os divisores até a raiz quadrada e eu não encontrar nenhum, não vai ter mais. Porque se não tem nenhum divisor pequeno, não tem espaço para ter um divisor grande. Se não tem nenhum divisor menor do que a raiz quadrada, não vai ter nenhum divisor maior. Porque se tivesse um menor que a raiz quadrada, teria que ter um complemento maior que a raiz quadrada. Então, se eu testar até a raiz quadrada e não tiver nada, é porque ele é primo. Então, esse é um teste para saber se é primo. O outro teste que a gente ensina na escola é o crivo de Eratóstenes, né? 1 não conta, aí 2 é primo e eliminamos os múltiplos de 2, os pares. Aí o seguinte, 3 é primo e eliminamos os múltiplos de 3. O 6 já foi, agora o 9. 12 já foi, agora o 15. E vamos eliminando, o 18 já foi. Aí é o próximo é o 5. O 5 é primo. E vamos eliminando 10, 15, 20 e assim por diante. E o que vai sobrando são os primos. Esses dois exemplos que eu acabei de mostrar, eles sugerem, assim, de uma maneira intuitiva, que os computadores devem ser muito eficientes para trabalhar com primos. E isso não é verdade. Eles são eficientes, mas tem um problema aqui. A primeira coisa que, intuitivamente, eu pessoalmente, digo que seriam, me parece assim, intuitivamente equivalentes, é que a dificuldade de decidir se é primo, comparada com a dificuldade de decidir encontrar os fatores, que elas são dificuldades semelhantes. Eu pego 200, quero saber se ele é primo, começo a dividir pelos primos, acho um primo que é um divisor, 2, aí eu divido 200 por 2, caio no 100, agora vamos pegar o 100, 100 divido por 2, e vou trabalhando com, a hora que eu encontro um divisor, eu começo a montar esta expressão e estou descobrindo, né, que ele não é primo e obtenho, se eu não encontro nenhum divisor, ele é primo, se eu encontro um divisor, eu divido e já estou montando a fatoração em primos. Mas a verdade é que existem muitos testes para saber se é primo, testes específicos, que fazem com que seja muito mais rápido, computacionalmente falando, decidir se um número é primo do que achar a decomposição. O que não parece muito intuitivo. Mas olha só, agora vamos pensar de maneira crítica, sabendo que tem um problema aqui. Se eu pego 200, divido por 2, deu exato. Pronto, não é primo. E eu ainda não terminei de fazer a fatoração em 2 ao cubo, 5 ao quadrado. Agora eu tenho que pegar o 100 e trabalhar com o 100 e continuar dividindo. Eu tenho muito trabalho ainda pela frente. E isso, quando os números são grandes, fazer a decomposição é muito mais trabalhoso do que fazer a primalidade. Então, essa é uma primeira coisa muito difícil e que não é muito intuitiva para a gente. Deixa eu contar uma historinha. Depois eu vou pôr 3 livros na lousa, que são os livros que eu usei, né, ao longo da vida para estudar a teoria dos números e esse tema. Ou eu coloco aqui na imagem para vocês. Um livro de teoria dos números do César Polsino e da Sônia Pita, que chama Números, uma introdução à matemática. O Números Primos, Mistérios e Recordes, do Paulo Ribbenboim. E o livro dos códigos, do Simon Sink. Agora eu vou contar uma historinha que é assim. A criptografia RSA. Então nós estamos falando de 1977. Eu vou fazer um vídeo para explicar como é que funciona a criptografia, mas deixa eu adiantar uma coisa. Ela funciona em cima de números primos do seguinte jeito. Uma pessoa A, escolhe 2 números primos, P e Q, não conta para ninguém, multiplica e cria o número P vezes Q. Esse número é um número que se torna público.
chama a chave de encriptografia. A chave para fazer a mensagem ficar encriptografada. E qualquer um pode fazer porque o número M é público. As pessoas sabem o M, não sabem o P e o Q. E a maneira como isso é encriptografado é tão complexa que é muito difícil de decifrar o que foi gerado o código. É uma máquina que faz. O cara sabe que é o M, tem um programa, pega a mensagem que o sujeito quer mandar, transforma num número e aplica uma fórmula, gera um número que é enviado. Então daqui, usando esse M, envia-se um certo número pelas redes e as pessoas veem esse número. O número que chega aqui é conhecido. Chega um certo resultado. Então, o B manda esse resultado para o A. O A escolheu PQ, tornou público o M, o número M. O B usa o M, escreve a mensagem em código e manda de volta para o A. Ninguém consegue ler a mensagem, só quem souber o P e o Q. A pessoa sabe o M, mas ela não sabe quem foram os dois primos que geraram o M. Vou mostrar para vocês uma página do livro do Simon Singh. O que aconteceu em 1977? O Martin Gardner, sabendo que eles tinham feito 3 pessoas, o Martin Gardner tinha uma coluna no Scientific American e eles explicaram tudo isso, como é que funcionava. Quem quisesse escrevia para eles, eles mandavam um livrinho com tudo que tinha que ser feito. E eles divulgaram o número M e falaram, se vocês seguirem o seguinte protocolo e conseguirem fatorar o M em P vezes Q, vocês decifram a mensagem. Mas para vocês decifrarem a mensagem, vocês têm que achar os fatores primos da decomposição do P e do Q. Tá? Então, essa era o desafio que o Martin Gardner fez na sessão dele no Scientific American. E eles davam um prêmio para quem fizesse a fatoração. Era $100. Epa, sumiu aqui a... Achei. Então, esse era o número grandão. Esse que está aqui. Ele tem 243... Não, 200... Eu anoto e depois esqueço. 129 algarismos. Esse número aqui tem 129 algarismos. E ele é o produto desses 2 primos que estão aqui. Tá? Essa é uma página do livro dos códigos. 1977. Os computadores eram muito menos eficientes que hoje. Sabe quanto tempo levou para que alguém conseguisse quebrar esse número de 129 algarismos e escrever como produto de 2 primos? Levou 17 anos. O grupo que fez isso eram 600 pessoas que pegaram seus computadores e puseram para trabalhar em rede simultaneamente, trabalhando de forma cooperativa, dividindo tarefas, e em 1977 levou 17 anos para eles fatorarem um número de 129 algarismos. Olha que coisa impressionante. Parece tão simples achar se um número é primo e fazer a decomposição em primos. Vai dividindo pelos primos até a raiz dele. 17 anos em 1977. Foram 600 computadores trabalhando de forma solidária. Um estudo sobre quanto tempo levaria um computador único, processador Intel, de 100 MHz com 8 MB de memória RAM, sozinho, computador trabalhando sozinho, não os 600 em rede, levaria 50 anos para quebrar para fazer a decomposição em primos. 50 anos. Hoje, agora
há poucos anos, há 10 anos, 12 anos atrás. Em 2010, conseguiram fatorar um número com 232 dígitos. E essa é uma briga que as pessoas estão investindo com recursos computacionais para fatorar números. Hoje, nesse instante, números com 300 dígitos são passíveis de serem fatorados, decompostos em primos. Mais do que isso, não. E isso levou a que aparecesse o conceito de número primo titânico. O que é um número primo titânico? Ele tem mais de 1000 algarismos. Essa história de números titânicos começou a ser a mina de ouro de quem quer fazer criptografia, descobrir números primos titânicos. Por volta do ano 2000, já eram conhecidos 5.000 primos com mais de 12.000 algarismos. Descobrir números primos grandes é uma ferramenta de alto valor econômico. Porque hoje, na hora de fazer a criptografia RSA e escolher os 2 primos que vão ser colocados para fazer aqui, que esses são os secretos, para fazer o EME. Fazer o EME é muito fácil. Você pode ter 2 números super grandões, o computador multiplica um pelo outro. E se trabalha, hoje as companhias de segurança trabalham com algumas centenas de algarismos. 1000 algarismos ninguém está quebrando. Ninguém está sendo capaz de quebrar decompor números com 1000 algarismos. Os cálculos que são feitos em tempo de processamento mostram que esse tempo é gigante, gigante, gigante. Estão quebrando ali já na faixa dos números de 300, 400 algarismos. Mas nós estamos trabalhando com números já de 12.000 algarismos. E é por isso que tem um frisson enorme em procurar números primos grandes. Porque à medida que vai tendo um estoque de números primos grandes, na hora de fazer a criptografia RSA, eu posso escolher P e Q num conjunto muito grande. No ano 2000, eu tinha 5.000 vezes 5.000, 25 milhões de combinações. Escolho um aqui, um ali, princípio fundamental da contagem. 5.000 vezes 5.000, dá 25 milhões. De maneiras de escolher os pares, e aí não dá para adivinhar qual foi a que eu escolhi, tem que fatorar. E para fatorar gasta-se um tempo gigante, porque os números têm muitos algarismos. Por isso que tem esse frisson. Agora, em 2018, descobriram o maior número primo conhecido, pelo menos oficialmente, que é um número primo de Mersenne, que tem 24 milhões de dígitos. Imagina só, o número tem 24 milhões de dígitos. E, na verdade, esse Mersenne era o maior número primo conhecido até pouco tempo. Eu não posso garantir que ainda seja. Ele é 2 elevado a 82.589.933 menos 1. É um número de Mersenne e que ele tem 24 milhões de algarismos. Existem números primos, por exemplo, os números primos de Fermat. O número primo de Fermat, número 24, o F24, os estudos teóricos mostram que ele é composto, mas ninguém ainda conseguiu decompor. Olha que coisa estranha, como a teoria dos números fica complexa. Sabe-se que o Fermat 24 é composto, mas não se conhecem os fatores
que fazem a decomposição. É uma prova indireta de que ele é composto. E essa dificuldade de fatoração é que está na base da criptografia RSA, que eu vou mostrar num outro vídeo para vocês. Tá legal?